E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a história de um dos marombeiros de Cristo, o maior marombeiro de Cristo que já existiu. Ele deu uma desviada aí no meio do caminho, mas terminou bem, graças a Deus, né? Nós vamos falar sobre lições de vida de Sansão. Bom, antes de falar das lições de vida de Sansão, vou contar algumas curiosidades sobre ele. Primeiro, os estudiosos acreditam que Sansão não era marombeiro. Era um Schwarzenegger da vida. Na verdade, não. Ele era uma pessoa normal, comum, para que as pessoas soubessem que aquela força era de Deus, era divina, entende? Era algo sobrenatural, não algo humano. Ok? Mas vamos lá. Bom, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre a importância da obediência a Deus. Sansão foi chamado por Deus para ser um libertador do povo de Israel. Mas, por muitas vezes, ele não agiu dessa maneira. Ele desobedecia às leis de Deus e agia de forma imprudente. Ele se relacionava com pessoas que não agradavam a Deus. Ele tinha atitudes que não agradavam a Deus. Ou seja, ele plantava coisas e colhia coisas. O perigo da influência negativa. Bom, muitas pessoas me falam sobre relacionamentos, sobre companhias, e a história de Sansão deixa bem claro sobre isso. Vamos lá. Bom, a vida amorosa de Sansão é um exemplo de como as influências negativas, as más influências, podem levar a escolhas erradas. Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia, que não compartilhava de sua fé ou crenças. Isso levou ele a cometer pecados e perder a direção de Deus. E vivem me perguntando sobre questões de relacionamento com pessoas que não são da igreja. E bom, o exemplo de Sansão é claro. Sabe, se sem fé é impossível agradar a Deus, na minha visão, quando você se relaciona com alguém que não professa a mesma fé que a sua, você não está usando a fé. Porque se você tem que usar a fé para que aquilo aconteça, você está pegando uma coisa que está ali presente, tipo, você não usou fé. E se é uma coisa que o capiroto quer, bom, é uma das estratégias dele. Então, não vale a pena. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E você fazendo isso, você deixa uma brecha bem aberta para que ele entre em sua vida e zoe bastante. Então, fique esperto. Fiquem firmes. Vamos para o próximo tópico, que é o poder da oração. Mesmo depois de desviado dos caminhos do Senhor, Sansão orou por força e orientação. Deus respondeu sua oração e permitiu que ele derrotasse seus inimigos uma última vez, mesmo que isso custasse a sua vida. E naquele momento, quando Sansão destruiu os pilares, né, que sustentavam aonde ele estava preso, e onde estava tendo uma festa com todo o povo filisteu e os governantes deles. Naquele dia, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, a gente precisa orar. Porque mesmo que a gente esteja afastado, Deus responde, nos dá direcionamento. Ele cuida de nós. Só que sempre se a gente se voltar para Deus. Então, orem. Orem. E outra coisa que eu gosto sobre a oração é que você está vivendo alguma resposta de oração sua de antigamente. Então, fique esperto. Se isso é verdade, o que você está orando que você vai viver no futuro? Entendeu? Então, orem, que Deus vai abençoar. E entramos para o próximo tópico, que é as consequências do orgulho. Sansão foi abençoado por Deus com uma força incrível, mas permitiu que isso o tornasse arrogante e confiante em suas próprias habilidades. Esqueceu de Deus. E ele mesmo acreditava que poderia lidar com qualquer situação sozinho, o que levou a tomar decisões erradas, precipitadas, e sofreu consequências com isso. Bom, a gente não pode esquecer que nós somos um instrumento de Deus. Tudo que acontece não sou eu de fato, mas é Deus em minha vida. Tudo é pela graça. Eu não tenho poder nenhum, não tenho força nenhuma. Eu não falo bem. Eu até ando estranho. Então, sem a graça de Deus, sem a misericórdia dele, não vai. Então vamos para o próximo tópico, que é o valor da humildade.
Somente quando Sansão perdeu suas forças e ficou impotente diante dos filisteus, ele se voltou para Deus em humildade. A humildade permitiu que ele pedisse perdão para Deus sobre os seus erros e buscasse a orientação de Deus em seu momento de necessidade. Gente, nós podemos ver assim, olha, Deus vê com arrogância. Vou usar essa palavra, né? Quando a gente não ora, não busca a direção dele. Porque a gente é minúsculo, a gente não pode fazer nada. E Deus pode fazer tudo. Se nós temos acesso, vou falar assim, a isso, por que a gente não vai pedir para Deus? Por que a gente não vai clamar a Ele, pedindo um direcionamento? Então, gente, a gente tem que ser humilde. Às vezes as pessoas, por pouca coisa, se torna arrogante. Se você tem algum exemplo de alguém ganhou alguma, sei lá, um carro, uma bicicleta, um tênis e ficou arrogante, deixa nos comentários que eu sempre acho engraçado. Porque essas coisas não valem nada. Agora vamos para o próximo tópico, que é o preço do pecado. Sansão sofreu as consequências de seus pecados, incluindo a perca de sua força, a cegueira e a captura pelos filisteus. Sua história nos lembra que o pecado sempre tem um preço e que devemos ter cuidado para não ceder às tentações que nos levam para longe de Deus. O pecado tem o seu preço. Sabe, não é que Deus é mau e nos faz sofrer. É o próprio pecado que nos faz sofrer, nos traz consequências. Olha, a gente falou de relacionamento ali em cima. Às vezes a pessoa acha que é só porque conseguiu, liberou, né? Conseguiu namorar uma pessoa que não é da igreja. Deus topa, Deus deixa. Aí a pessoa sofre, termina o relacionamento, a culpa é de Deus. Se tem alguém que não tem nada a ver com isso, é Deus. Você que escolheu, você que plantou, você que colheu. Então não culpe Deus. E o pior, que aí a pessoa fica feridona e não volta mais para Cristo. Aí desanda de vez. Eu já vi histórias assim, de relacionamento com gente cristã e não cristão, que deram errado. 99,8% a pessoa se afasta de Deus. Se afasta de Deus e demora para voltar. E culpa a Deus, né? O problema é isso. Isso que me deixa nervoso. Mas vamos lá. A importância da disciplina espiritual. Sansão não se importava em seguir as suas próprias regras e, frequentemente, agir de acordo com seus próprios desejos e impulsos. Sua história nos lembra da importância da disciplina pessoal e do autocontrole para evitar escolhas que possam prejudicar a nós e os outros. Bom, eu gosto de pensar que a nossa vida é uma plantação. O que a gente planta, a gente colhe. Mas o que a gente planta também pode afetar outras pessoas. Bom, vou dar um exemplo com dinheiro. Você tem muito dinheiro, você pode comprar um presentinho mais caro ou dar alguma coisa para alguém. Mas se você não tem, você plantou, colheu. Sem contar em questões também de atitudes, né? Você tem que se cuidar e cuidar dos outros. Mas sintetizando, nós devemos ser constantes na leitura da Bíblia. Deus quer falar com a gente e Ele vai falar através da palavra. E mesmo a gente, com vontade ou sem vontade, a gente tem que fazer. As pessoas viram e mexem. Não tem vontade de ir para o trabalho, mas trabalham. Não tem vontade de ir para a academia, mas vão. Não tem vontade de lavar a louça, de fazer um monte de coisa, mas elas fazem. Mas porque justo a Bíblia ou orar, as pessoas querem ter vontade. Tem que ter disciplina e fazer mesmo sem vontade. E o que leva ao nosso próximo tópico, que é o valor da honestidade. Sansão mentiu repentinamente para Dalila e para os outros em sua vida, o que acabou levando a sua captura e morte. Sua história nos lembra da importância da honestidade e da integridade em nossas relações pessoais e profissionais. Olha, eu gosto da armadura de Deus. Ela fala sobre o cinto da verdade. Você andaria por aí sem calças? Você passaria vergonha, não passaria? Então, essa é a importância da verdade. Eu associo também a importância de ter uma vida congruente com aquilo que se prega. E, bom, mentir não existe, sem chance. É melhor falar uma verdade e entrar em apuros, passar vergonha, do que mentir. Porque a mentira
é uma coisa que provém do inimigo, do diabo. E a gente não pode dar brecha para ele. A esperança da redenção. Sansão cometeu muitos erros em sua vida, mas ainda assim Deus usou para cumprir o seu propósito e libertar os israelenses da opressão dos filisteus. Sua história nos lembra que mesmo quando erramos, Deus pode usar nossas vidas para fazer coisas boas e redimir nossas falhas. Deus nos perdoa. E apesar dos nossos erros, Deus trabalha em nós. Não só em nós, mas na vida dos outros. Mas a gente sempre tem que buscar o direcionamento de Deus. Sansão, vou dar um exemplo. Ele não precisava ter perdido a vida. Se ele tivesse seguido a Deus desde o início, ele teria casado, tido filhos, continuaria sendo o juiz de Israel, vou falar assim. Mas ele desobedeceu a Deus e pagou com a vida. Em algum momento ele pagou, entende? Ele foi perdoado, mas pagou. A gente pode dar o exemplo de Davi também. Davi não precisava ter, vou falar assim, dormido com uma mulher casada. Ele não precisava ter matado o marido dela, perdido um filho, vou falar assim. E ainda por cima, por conta dessas atitudes, a espada nunca saiu de sua família. Houve atrito na família dele. Irmão contra irmão, irmão fazendo maldade com irmã. E a espada não saiu do lar de Davi. E não era para ser assim, entende? Então, Deus pode perdoar, mas existem consequências. E, bom, a gente tem que fugir da face do mal, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, bom, fica aí o vídeo das lições de Sansão. Comente para mim, comente aí embaixo o que você gostou, dê algum exemplo de algo que você achou topíssimo. E se você tem alguma lição que você tirou, comenta aí, vai ser muito bom. Deus abençoe, se cuidem e fiquem com Deus. Fé!